O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Baal é nome de um demônio. A Bíblia traz alguns nomes de demônios. Aliás, a Bíblia fala mais nome de demônios do que de anjos. Nome dos santos anjos na Bíblia nós temos 3: Miguel, Gabriel, Rafael. Agora nome de demônios tem mais. Tem Baal, tem Azazel, tem Beuzebu, tem o demônio que atentou Sara e Tobias, Asmodeu. Então, na Bíblia, Belfegor, na Bíblia tem mais nome de demônios do que dos anjos. Isso não significa que existem mais demônios do que anjos, não. A Sagrada Escritura diz para nós que Deus criou miríades de anjos, e uma terça parte desses anjos se transformaram em demônios. Padre, o que são demônios? São anjos caídos. Assim como tem pessoas boas, pessoas de bom coração que querem fazer o bem, existem pessoas más que querem fazer todo tipo de mal. Existem os filhos da luz e os filhos das trevas, o joio e o trigo, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Assim são os anjos maus. Maus porque não quiseram amar a Deus, não quiseram obedecer a Deus, se tornaram demônios. A palavra demônio vem da nomenclatura demon, que significa inimigos. Eles se tornaram inimigos de Deus, por isso inimigo do ser humano. Ele é o seu inimigo. Você tem um inimigo declarado contra a sua vida, que te odeia e quer te levar para o inferno: Satanás e os seus anjos rebeldes. Mas por isso que o Filho de Deus se manifestou. 1 João capítulo 3, versículo 8, para destruir a obra do demônio. Qual que é a obra do demônio? A mentira, o pecado, a sedução e a morte. Quando o Filho de Deus se manifesta, Jesus Cristo, ele se manifesta como cheio de graça e verdade para vencer o mentiroso. Ele se manifesta cheio de obediência para reparar, para desfazer o nó da desobediência que passou na descendência de Adão e Eva. E ele se faz humilde, pequeno, vítima, cordeiro, para destruir assim toda a altivez e toda a malignidade dos demônios e dos seus asseclas. A Bíblia diz que todo aquele que peca é do demônio. 1 João capítulo 3, versículo 8. Todo aquele que peca é do demônio, e por isso que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Versículo 9. E Baal é um demônio. E hoje a turma está fazendo até arte com o nome dos demônios. Não brinquemos com os demônios, viu?
Santo Agostinho diz assim: o demônio é como um cachorro que foi acorrentado por Cristo. Não faz nenhum mal para aqueles que estão na graça e fica distante dele. Mas tem gente que vai invocar o nome do demônio através de música, de arte, entre aspas, cultura. Então estão dando nome de demônios para tantas coisas: edifícios, músicas, ruas. Então eles estão brincando com o demônio, e quem brinca com fogo, dizia a minha avó, amanhece queimado. No primeiro livro dos Reis, nós estamos vendo esse episódio onde que Baal, um demônio, tem 450 profetas, e o profeta de Deus ali está, Elias, cheio de graça, cheio do Espírito Santo, e Elias faz um desafio àqueles profetas, porque eles eram charlatães, queria mostrar que Baal era o Deus verdadeiro, mas Baal não é um Deus, Baal é um demônio, é um anjo caído, é uma criatura revoltada, não é Deus. Só existe um Deus, eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, na qual Elias servia dia e noite, em meio a lutas e provações. E como Deus é Deus e age através dos seus profetas, Elias lançou um desafio e disse: agora nós vamos ver qual que é o Deus verdadeiro, se é esse que vocês servem ou se é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E aí o episódio a gente já sabe, né? Começaram a invocar Baal, invocar, e é lógico que os santos anjos de Deus calou a boca dos demônios, para que se manifestasse a glória de Deus através do seu servo Elias. E assim, meus irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está na graça de Deus, que está na presença de Deus, é mais forte que todos os infernos. Santa Teresa d'Ávila dizia isso: me dê um crucifixo e um pouquinho de água benta e eu enfrentarei o inferno inteiro. E São João da Cruz, outro doutor da igreja, ele diz assim: o demônio teme a alma que está unida a Deus como ao próprio Deus. E se existem inúmeros demônios, milhões de demônios, um único anjo da guarda tem mais poder contra eles. Como Elias teve mais poder em frente a 450 profetas de Baal. Um só homem de Deus derrotou 450 profetas de Baal. O nosso único anjo da guarda, o anjo da guarda que está ao seu lado, ele é mais forte do que o inferno inteiro. Por quê? Porque o nosso anjo da guarda, ele é amigo de Deus, ele serve a Deus, ele é agraciado, ele é cheio de luz, enquanto os anjos rebeldes em si são cheios de trevas. E é bom a gente saber o poder que Deus nos dá. Nós temos poder contra as forças malignas. Ai, padre, agora eu vou sair fazendo exorcismo nos outros? Não, não é isso. Lucas capítulo 10, versículo 18 e 19: vi Satanás cair do céu como um raio, e eu vos dei poder de pisar sobre serpentes e escorpiões. Segundo o padre Gabriele Amorth, serpentes são os demônios da hierarquia inferior, escorpiões são os demônios da hierarquia superior. Mas Deus nos deu poder, para aqueles que estão na graça, de pisar sobre serpentes e escorpiões. Como, padre? Estando na graça de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos dizer assim, em Romanos, capítulo 8, versículo 35. E é o que a gente mais precisa nos dias de hoje, é o que a gente mais precisa na nossa vida. A palavra-chave da sua vida é confiança. Precisamos confiar, porque quem não confia em Deus, já está desconfiando dele. É simples, é lógico. Se eu não confio no amor providente de Deus, eu já estou desconfiando dele. E é na desconfiança que vem o desespero. A gente perde a esperança quando para de confiar. Eu preciso confiar em Deus. Tanto é que Jesus pediu expressamente a Santa Faustina que colocasse no quadro da Divina Misericórdia
a frase: Jesus, eu confio em vós. Vamos repetir? Jesus, eu confio em vós. Romanos 8:35 seguintes: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças à força daquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Não. Jesus disse: no mundo havereis de ter tribulações. Coragem, eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Angústia? Também não, porque a angústia, Jesus venceu toda a angústia no Horto das Oliveiras, quando ele suou sangue e deixou esse sangue preciosíssimo no sacrário, para que nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas agonias, possamos fazer visitas ao Santíssimo Sacramento, receber a Eucaristia, esse sangue precioso, para vencer as angústias. Perseguições? Também não. Perseguições, disse nosso Senhor: felizes sois vós, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem por causa de mim. Mateus capítulo 5, versículo 12. Fome, Jesus disse, Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nudez, essa nudez aqui não quer dizer simplesmente a nudez física, né? Estar desprovido de bens materiais, mas muito mais do que isso. Às vezes a pessoa está sem com quem contar, mas Deus está presente. Perigo, espada, tudo foi vencido pelo amor de Deus, mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças à força daquele que nos amou. O Senhor nos amou, o Senhor cuida de nós. E o Salmo 54, versículo 23, está escrito assim: lança sobre o Senhor os teus cuidados, lança sobre Ele os teus cuidados, porque Ele há de ser o teu sustento. Está vendo? Lança sobre o Senhor os teus cuidados, as tuas preocupações. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Lançai sobre Ele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. E no Salmo 54, versículo 23, está escrito: lança sobre o Senhor os teus cuidados, porque Ele há de ser o teu sustento, e jamais Ele irá permitir que o justo vacile para sempre. 450 inimigos de Elias foram fulminados pela proteção do Senhor. Existe muito mal ao nosso redor? Sim. Inveja, gente que já está vivendo em pecado mortal, entregue às paixões? Sim. Corrupção generalizada no coração das pessoas, no coração de governantes, de pessoas que têm poder. Tem muita coisa errada nesse mundo, demais. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz sobre o poder do maligno, mas em tudo isso, está dizendo a palavra, Romanos capítulo 8, versículo 37, em tudo isso somos mais que vencedores na força daquele que nos amou. Confiança em tudo, confiança na vida financeira, confiança na vida espiritual, confiança na criação dos filhos, confiança naquilo que são os sonhos de Deus para nós, projetos lícitos, projetos, bons projetos que Deus coloca no nosso coração. Confiança, confiar em Deus. Aqueles que estão gestantes, né? Quantas pessoas gestantes estão ali medrosos? Renuncia ao espírito de medo. Ficar grávida, ficar ali o casal, santo matrimônio que quer seus filhos, isso é normal, isso é natural.
Não tenham medo de ter os filhos, não tenham medo de deixar que a vontade de Deus aconteça. Não tenhamos medo do futuro, não tenhamos medo das ameaças, não tenhamos medo de sermos prejudicados. Veja que Elias era um homem desprovido de tudo aquilo que é segurança humana, mas Deus era o seu sustento. Salmo 54, versículo 23, lança sobre o Senhor os teus cuidados. E o que significa isso, gente? Lança é como se você se jogasse no Senhor, igual aquelas crianças que chegam perto da piscina e ali já sai correndo e já se joga na piscina, alegre, brincando, sorrindo. É isso, nós temos que pular na providência de Deus, pular no colo de Deus, como uma criança brincando, pula assim na piscina, e pula um e pula outro, e começa a brincar, e começa a bater perna, e começa a bater ali o braço, e sorri, e mergulha, e brinca, e sorri, e sobe, e pula de novo. É assim que nós precisamos fazer no coração de Jesus. Lança sobre o Senhor os teus cuidados, porque os especialistas na Bíblia, os especialistas na vida espiritual, São João da Cruz, um deles, nos diz que uma das piores coisas para uma pessoa que tem fé, que já é batizado, que crê em Deus, é medo, insegurança, medo. Parece que as pessoas que querem rezar é porque estão dominadas pelo medo de tudo, medo de todos, medo, entre aspas aqui, de assombração, né? Não tem assombração não, pode ter certeza que não tem assombração não. Assombração pior que tem nessa vida é o pecado. Essa que é a assombração de todos nós. Existe aqueles que querem levar você ao pecado, são os demônios. Fora disso não tem assombração não, é ilusão, é imaginação. A própria Santa Teresa d'Ávila dizia: a imaginação é a louca da casa. Então vamos tomar posse daquilo que somos cristãos, a Trindade habita dentro de nós. Para com esse medo excessivo, medo da morte. A carta aos Hebreus, capítulo 2, fala do medo da morte, e diz que a gente não precisa ter medo da morte, porque a morte se tornou um passaporte para a eternidade. É pela morte que nós veremos a Deus, é pela morte que deixaremos esse vale de lágrimas, é pela morte que chegaremos às promessas. Não tenhamos medo da morte. São Paulo disse: o meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro. Morrer na graça de Deus, morrer na amizade de Deus, principalmente as pessoas boas, que fizeram bem nessa terra, que comungaram, que rezaram o terço, pessoas que guardaram os primeiros sábados, as primeiras sextas-feiras do mês. Nossa Senhora, o Sagrado Coração de Jesus garante uma boa morte. Quem reza o terço da misericórdia todos os dias, Jesus disse para aqueles que rezam o terço da misericórdia todos os dias: o defenderei com a minha própria glória na hora da sua morte. Quem reza o terço todo dia, disse Nossa Senhora ao beato Alano de la Roche, que no momento da nossa morte, Nossa Senhora estará nos defendendo, guardando o nosso coração. E a morte é um bem precioso, porque a morte foi assumida por Jesus, a morte foi assumida por Deus, redimida. Bendita a morte. Não tenhamos medo da morte, não tenhamos medo do futuro. Papa Bento XVI, naquela lucidez angélica dele, ele diz assim: todo medo é um medo de ficar só, mas não existe solidão para quem ama Deus, não existe solidão para quem está na graça de Deus. Chiara Lubick dizia: aonde tiver um sacrário, jamais estarei sozinha. Aonde tem Jesus sacramentado, jamais sentirei solidão. Jesus está presente na Eucaristia, Ele está presente na sua casa, na sua igreja. Vençamos a solidão com a confiança que somos templo de Deus, templos da Santíssima Trindade. Deus habita em nós, e como diz o ditado, né?
nada como um dia após o outro. Se a pessoa não puder suportar um pouquinho de solidão, porque amanhã o dia começa de novo, né? Às vezes você tem a solidão ali, na hora que você vai dormir, tem gente que padece de solidão, mas a hora que acaba a noite, o dia já começa, né? E você vai ver alguém, você vai conversar com alguém, você vai à missa, você vai trabalhar, mas parece que não pode ficar nem um pouquinho sozinha, não pode ficar nem um pouquinho sozinho. É certo, para quem quer crescer, amadurecer na vida, tem que aprender a lidar com o silêncio e com a solidão. Por que as pessoas têm dificuldade de fazer silêncio? Porque encontram um monstro diante de si. Padre, que monstro que é esse? É o ego. Que monstro que é esse, padre? É o meu eu, egoísta, mesquinho, que ainda não foi conquistado por Cristo, porque eu não deixo, e é desse que eu fujo. Solidão, silêncio, solidão é necessário para o crescimento humano e espiritual, na medida certa, e a gente vai tomando posse da palavra de Deus, vai tomando posse da graça de Deus, e o Espírito Santo vai governando a nossa mente, vai governando a nossa vida. Crescemos no amor a Deus, no amor ao próximo. Mas para chegar nesse nível, num nível de santidade, num nível de serenidade interior, onde as pessoas não são dominadas por coisas externas, precisa um ato de abandono, um ato de confiança. Lança sobre o Senhor os teus cuidados, porque Ele há de ser o teu sustento, e jamais Ele irá permitir que o justo vacile, que o justo para sempre vacile. É palavra de Deus. O Senhor não vai permitir que você dê errado na sua vida, não permite. O Senhor jamais irá permitir que o justo, aquele que está na graça de Deus, aquele que reza, aquele que faz o bem, aquele que resiste o mal, jamais irá permitir que o justo vacile. Você pode escorregar, mas não vacilar. O que é vacilar, padre? É sair do caminho de Deus. Vacilar é bambear na fé e perder a fé, perder a esperança, perder a alegria de viver. Deus não irá permitir que isso aconteça com a sua vida. Por isso, cessem os medos. Muito medo. O medo é o antagonista da fé. Chega, somos mais que vencedores na força daquele que nos amou. Muito mais do que vencedores. E quem te separará do amor de Deus? Do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada, absolutamente nada. Bendito seja Deus. Tenhamos confiança. Que coisa mais ridícula, que coisa mais estranha. Cristãos, pessoas que têm a missa todo dia, têm o terço na mão, têm a palavra de Deus, tudo com tremelique. Que é isso? Aí já é outro nível, né? Não, paremos com isso. Vamos viver a nossa vida de fé, de alegria. A carta a Timóteo diz que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de esperança, de unção, para fazer o bem. São Paulo diz aos Gálatas capítulo 6, versículo 11, façamos o bem a todos, enquanto ainda temos tempo. O medo paralisa, disse Jesus a Luísa Picarreta, o medo paralisa. E ele disse assim, que uma pessoa cheia de coragem, ela faz em um dia, o que uma pessoa cheia de medo, de tremeliques, não faz em um ano. Jesus que disse, não tenha medo de fazer o bem. Está cheio de pessoas paralisadas no bem, por causa da maldade dos outros. Não tenha medo.
Lança sobre o Senhor os teus cuidados, porque Ele tem cuidado de ti. Ele não permitirá que você vacile. Confiança, confiança. Salmo 90 diz: vai cair 10.000 à tua direita, vai cair 1.000 à tua esquerda, tu não serás atingido, porque fizeste do Senhor o seu abrigo, o seu refúgio. Não tenha medo. Elias não teve medo de 450 bruxos, porque sacerdotes de Baal são bruxos, são feiticeiros, são ocultistas. Elias não teve medo, porque diz São João Crisóstomo, né? O homem de fé, o homem de oração, ele combate com o poder de Deus, e o inferno inteiro tem medo, não resiste. São Bernardo diz: são fortes as potências do inferno, mas a oração é mais forte que todos os demônios. E fica com esse medo e colocando peso na onde que não tem. Tem gente que dá mais peso para as coisas negativas, para as maldições, do que pelas bênçãos. A leitura do livro dos reis está mostrando para nós: somos mais que vencedores. Chega de fazer meditação ao contrário. O que é meditação ao contrário? Explica para nós, padre, o que é meditação ao contrário? É você ficar olhando o defeito dos outros o dia inteiro, e ficar vendo as coisas negativas da tua vida o dia inteiro. Isso é meditação ao contrário. Pelo contrário, né? O cristão medita para achar ali a confiança, o conforto, a sabedoria, a fé, para achar o sentido também no sofrimento, nas provações da vida. A palavra-chave é confiança. Esta é a palavra da tua vida: confiança. Confiança. Jesus, eu confio em vós, eu confio no teu poder. Isso não significa que agora eu vou ser um homem temerário, que vou sair aí fazendo coisas. Não, Deus está comigo, eu vou desafiar todo o mal. Não tem nada disso. Fiquemos no nosso lugar. O demônio, ele é um cachorro acorrentado. Se você está na graça de Deus e não vai mexer com ele, não vai te morder. Agora tem gente que quer ir pôr a mão na boca do cachorro. Tem gente arteiro, gente levado, né? Que vai lá fazer gracinha e o cachorro morde. E o cachorro tem, né? A raiva, né? Tem ali, sai na saliva do cachorro um veneno chamado raiva. A pessoa fica infectada. O demônio é assim: se você vai mexer com as coisas dele, ele vai te picar, e vai ficar contaminação espiritual. Então nada disso, nada de recorrer a magias, nada de recorrer à evocação dos mortos, nada de brincar com coisas que não deve. E se você está no teu lugar de cristão, com fé católica, apostólica, na graça de Deus, não tenha medo de nada e nem de ninguém. Jesus ensinou a gente a ter medo somente de uma coisa: de pecar, só isso, de ofender a Deus. Santa Catarina de Sena, ela dizia assim: eu prefiro ir ao inferno do que cometer um pecado venial. Um pecado venial. São Domingos Sávio dizia: é preferível morrer do que pecar, antes morrer do que pecar. Nós temos que ter medo de ofender a Deus. Mateus 10, 28. Não temais aqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma. Antes temais aquele que mata o corpo e leva a alma para o inferno, o pecado. Tenha medo de ofender a Deus. E não tenha medo de mais nada. Porque o medo é o contrário da fé. Precisamos confiar. Lança sobre o Senhor os teus cuidados. Lança sobre Jesus, lança, se entrega, abandona, pula no coração de Jesus. Salmo 54, versículo 23, lança sobre o Senhor os teus cuidados, porque Ele há de ser o seu sustento. É no futuro, Ele há de ser o teu sustento amanhã, semana que vem, 2025, 2030. E jamais Ele irá permitir que o justo para sempre vacile. Padre, o que é justo aqui? Aquele que é batizado,
aquele que vem à missa, aquele que confessa seus pecados uma vez por mês, pelo menos, aquele que devolve o seu dízimo, que observa os mandamentos, que perdoa, que sabe sofrer o silêncio, sofrer a solidão, que sabe oferecer, que renuncia, que resiste. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículos 5 e 6. Aproximai-vos de Deus, e Deus aproximará de vós. Resisti ao demônio, e ele fugirá de vós. Ai, padre, mas fizeram isso para mim, fizeram aquilo para mim, porque tem gente mal, padre, tem gente que vai buscar essas coisas malignas e fazer as coisas para nós, encantamentos, feitiços, trabalhos. Infelizmente existe sim pessoas assim, mas se você confessou, se você procura viver uma vida reta, se você renunciou ao mal passado, está na luz, na graça de Deus, diz a primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 4, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então não seja um católico que reza ao contrário, né? Só vê defeito nos outros, só vê problema nos outros, e só vê assombração para todo lado. Basta com isso. Tenhamos fé, tenhamos confiança, façamos o bem. Nada e ninguém vai te separar do amor de Jesus Cristo, Ele que morreu por nós, Ele que ressuscitou para a nossa justificação, Ele que está nos esperando no céu, e agora nós temos um restinho de tempo para fazer o bem na terra, e não vamos paralisar no bem, por medo dos outros ou dos demônios. Que a Virgem Maria nos proteja no seu coração imaculado, e o castíssimo São José trabalhe conosco, trabalhe na nossa salvação, santificação e de tantos que precisam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.